Fala, meus amigos, bem-vindos ao canal Milhão. Neste dia 24 de janeiro de 2021, temos a intenção de revisitar a nossa análise gráfica e técnica de MEAL3, as ações ordinárias de International Milk Company. Aliás, compartilhamos uma possibilidade de estratégia no vídeo passado e iremos revisitá-la ponto a ponto. Se você ainda não é inscrito no canal, pedimos para que se inscrevam e ativem o sininho de notificações. Aqui falamos de Bolsa de Valores e falamos também de estratégia técnica e gráfica para investimentos no curto prazo swing trade. Meus amigos, revisitando a análise da semana passada, de fato há três possibilidades. A primeira é alguns amigos terem entrado e estopado na estratégia da semana passada, ou mesmo terem entrado e ainda estarem posicionados, e um terceiro grupo que não entrou porque de fato alguns indicadores técnicos não deram o sinal de entrada. Lembro que na segunda-feira passada o preço num determinado momento do pregão alcançou o limite de entrada, mas de fato fechou abaixo do limite. Então de fato não houve o pivô de acionamento da estratégia para muitos amigos. Gostaria, aliás, que vocês postassem nos comentários qual é o grupo que vocês permaneceram na semana passada. Dos que não entraram no papel, dos que entraram e estoparam ou dos posicionados. Primeiramente, nesse vídeo aqui, vamos para uma notícia recente que saiu anteontem no Investing.com sobre IMC, Pizza Hut, Frango Assado, International Milk Company. E na sequência, as nossas observações técnicas e gráficas semanais de MEAL3, sempre na busca do melhor momento de entrada no swing trade, hein? Vamos pro vídeo, galera! Vamos que vamos, meus amigos, dia 24 de janeiro de 2021. Como costumeiramente fazemos todo final de semana, fomos buscar notícias recentes ou mesmo relevantes que saíram na mídia sobre IMC, International Milk Company. Encontrei esta aqui no Space Money, que saiu no dia 22 de janeiro de 2021, anteontem, que aliás é a replicação da notícia que de fato originalmente saiu no Investing.com, com o título IMC, XP inicia cobertura com recomendação neutra e preço-alvo de R$ 4,00. Muita calma nessa hora. O que significa cobertura? Significa um relatório completo sobre a empresa e inclusive com opiniões fundamentalistas, valuation e etc. E vejam que XP Investimentos colocou preço-alvo de R$ 4,00 em IMC, bastante importante então. A análise fundamentalista sempre acompanha a análise técnica e a complementa e vice-versa, não é? Então temos que ouvir também os analistas fundamentalistas, porque quanto mais informações nós tivermos, maior será a probabilidade de acerto na Bolsa de Valores, então nada pode ser desprezado. Notícias, a escola técnica e gráfica e também a escola fundamentalista. Vamos entender o que é falado aqui pela XP Investimentos. A XP Investimentos deu início à cobertura da ação da International Milk Company MEAL3 com recomendação neutra e preço-alvo de R$ 4,00. Lembro que no fechamento do pregão de sexta-feira, MEAL3 fechou a R$ 3,71, muito próximo então do preço-alvo, que aliás é pouco expressivo atualmente. A empresa está caminhando na direção certa de simplificação do portfólio, mas gostaríamos de ver algumas iniciativas ganhando força no médio prazo, fecha aspas, explica a corretora em relatório da quinta-feira, dia 21 de janeiro. Entre as iniciativas que a XP espera que ganhem força estão a retomada da expansão da marca Pizza Hut, após a crise Covid, e a continuidade do processo de desinvestimento em marcas menores. Esses processos vinham ocorrendo antes da pandemia e, na visão da XP, tinham potencial de desbloquear valor, mas foram interrompidos pelos impactos da crise no setor de restaurantes. Abre aspas, entendemos que algumas, se não a maioria das iniciativas de transformação da empresa terão de ser adiadas até que as vacinas sejam
amplamente distribuídas, fecha aspas, afirma a corretora. Ainda em relação à crise, a XP destaca que o segmento de aeroportos, que corresponde a 1/3 do resultado da companhia, despencou durante o período, comprometendo os resultados. A XP espera que essa situação se normalize apenas daqui a 2 anos, em 2023. Por outro lado, outro terço da receita vem das operações nos Estados Unidos, que foi impulsionada pela deterioração do real. De maneira geral, o cenário macroeconômico continua desafiador para a IMC, ponderam os analistas fundamentalistas da XP Investimentos. Os principais riscos da tese de investimento apresentados pela XP são riscos de execução, aumento da competição, valorização significativa do real, piora do quadro da Covid, alta nos preços das commodities e deterioração do cenário macroeconômico. Um bom ponto de partida para esta melhora, segundo a XP, seria a divulgação de um relatório de sustentabilidade, algo que não é feito atualmente. Amigos, estamos no site investing.com, nesta análise gráfica e técnica do dia 24 de janeiro de 2021. Lembrando que amanhã é feriado aqui em São Paulo, não tem B3, não tem expediente na Bolsa Paulista. E nós vamos revisitar a nossa análise gráfica e técnica da semana passada em MEAL3, porque, aliás, nós tínhamos ventilado uma possibilidade de estratégia técnica de entrada a partir de um rompimento do nível de 406, com um alvo técnico de 4,45, que é representado aqui nesse desenho por esta linha laranja, 4,45. Isso nos traria um ganho potencial estimado em 9,4%. Gostaria que vocês postassem nos comentários se vocês entraram a partir desta máxima que formou e depois o preço veio para baixo, ou se vocês não entraram porque de fato o preço de fechamento foi na casa dos R$4. Então, durante o pregão da semana passada, da segunda-feira da semana passada, o preço fez uma máxima, possivelmente disparando um sinal de entrada falso, né? Porque depois ele não se efetivou, porque o pivô não se confirmou. Por outro lado, outros amigos que preferem entrar pelo viés gráfico e técnico, principalmente pelo técnico, na observação dos indicadores, principalmente o momento, perceberão ou perceberam na semana passada que de fato em nenhum momento houve o rompimento de baixo para cima da linha referencial de start de compra do momentum. Então, para muitos outros amigos não houve sequer disparo do sinal de entrada. Mas de fato, a partir de terça-feira da semana passada, o papel MEAL3 deixou de nos empolgar, porque se não houve o pivô de rompimento no nível de 406, houve um pivô de rompimento do fundo anterior, que era representado em R$ 3,76. O que acontece então, amigos? Vejam só que o canal terciário de baixa de fato foi rompido, lateralizou, fez um fundo, montamos uma estratégia que não foi executada e agora o papel veio para baixo buscar aqui um outro nível de acomodação na casa mais ou menos de 3,70. Vejam só que na quarta-feira passada ele abriu em 3,65, na quinta ele abriu em 3,67 e na sexta ele abriu em 3,64, com incidência de volume no papel que destoou dos volumes anteriores. Então isso remonta que, se não vier uma nova notícia por parte de IMC, os preços tendem a lateralizar ou mesmo a continuar o zigue-zague de baixa aqui até que nos provem o contrário. Então, para eventuais montagens de novas estratégias em IMC, em MEAL3 a partir dessa semana vai ficar complicado, porque recentemente saímos do canal terciário de baixa e agora de fato fica complicado saber para que lado vai os preços de MEAL3. Nós vamos buscar as ferramentas técnicas e gráficas e só
entraremos com uma sugestão de sinal de entrada num ambiente de fato positivado para nós investidores no swing trade no curto prazo. No momento, pelo que eu pude averiguar aqui na análise gráfica, não tem qualquer sombra de novo sinal de tentativa de entrada em MEAL3. O OBV é prova disso, vejam só que é bem congruente com a movimentação de preços, agora está lateralizado então. Vamos a partir de agora avaliar outros indicadores técnicos, porque de fato o cenário mudou um pouco durante a semana para MEAL3, principalmente com vistas a swing trade. O canal Milhão é um canal puramente de swing trade, principalmente swing trade curto, é o que nós apreciamos e é a nossa especialização. Vamos agora em índice de força relativa em MEAL3, nesta análise do dia 24 de janeiro de 21. Temos na tela índice de força relativa em MEAL3, está lateralizado, ele vinha numa sequência interessante aqui de topos e fundos ascendentes, mas com o pregão de terça passada ele veio para baixo e indica agora força vendedora no papel, numa escala de 0 a 100 ele está em 39,5 e lateralizado no curtíssimo prazo, hein? Então nesse momento está complicada a situação para MEAL3, e se você pensava em investir em MEAL3 no curto prazo, o negócio é aguardar um pouco mais para de fato haver a definição de direção de preços de MEAL3. O mercado de renda variável é assim, amigos, tem hora para entrar, tem hora para sair e tem hora para ficar de fora somente observando, que é o caso de MEAL3 pela nossa modesta visão de análise técnica e gráfica. Vamos agora para Momentum. Vocês que estão há mais tempo conosco aqui no canal Milhão, vocês sabem que nós prezamos pela segurança e pela proteção do capital. E para isso as nossas premissas básicas é stop loss diário e pelo menos um ou dois indicadores que fortaleçam o sinal gráfico de entrada. Vejam que o Momentum durante os pregões da semana passada em nenhum dia cruzou de baixo para cima o limite de 0, que é o limite de start de entrada no papel. Então quem foi por ele deixou dinheiro no bolso e não se empolgou com MEAL3 durante a semana. Vamos agora para MACD. Aqui no MACD vale a observação de que na semana retrasada ele havia indicado um sinal de entrada no dia 12 de janeiro, mas depois ele voltou a crescer as colunas do histograma, desmontando a operação, então, principalmente com a incidência desse pivô de baixa de rompimento da mínima anterior em 3,76. Vamos ver o estocástico, porque quando o MACD dá esses sinais falhos, o estocástico é muito mais claro, até para explicar eventuais sinais de entrada falhos do MACD. Temos na tela do site investing.com o estocástico em MEAL3, de fato cruzou de baixo para cima o limite de 20 no dia 18 de janeiro, numa possível empolgação dos preços de MEAL3, mas depois veio para baixo e agora dispara um novo sinal de entrada. No dia 21 de janeiro disparou um novo sinal de entrada, aponta para cima agora. Então, de fato, esse indicador falhou na semana passada e fica arriscado entrar por ele novamente, não é? Vejam que agora ele pingou na linha de 20, foi para cima e indicou um novo sinal de entrada. Bom, aí fica a critério de cada um. Como nós temos uma estratégia recente que não foi validada, o negócio é aguardar, na nossa opinião, o direcionamento com volume estatístico aqui de pontos diários de candlesticks, que nos dê um nível mínimo estatisticamente confiável para tentarmos uma nova entrada em MEAL3. De repente, se chegar uma notícia boa, quem sabe aparece um pivô de rompimento de alguma figura técnica aqui, ou mesmo de alguma resistência que nos chame a atenção a partir da análise da semana que vem. Vamos deixar rolar essa semana aqui para ver aonde que vai se acomodar os preços de MEAL3. Bolsa de valores é assim, renda variável é assim, amigos.
Tem hora de entrar, tem hora de sair e tem hora de ficar de fora somente observando. Se não são inscritos no canal, peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, compartilhem o conteúdo do canal Milhão e na semana que vem retornaremos com a análise gráfica e técnica de MEAL3 na esperança de um novo sinal de entrada para o swing trade curto, a nossa especialidade. Abraço amigos, até a semana que vem, tchau!